Olá, seja bem-vindo ao Mater Podcast. Esse é mais um vídeo na nossa série especial sobre a Quaresma. E eu quero, junto contigo, meditar um pouquinho mais sobre o nosso Domingo da Alegria, o domingo que nós vamos viver agora no quarto domingo da Quaresma. Antes da gente começar essa nossa meditação, eu quero te convidar a nos seguir no @materpodcast no Instagram e se inscrever aqui no nosso canal no YouTube para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Clica no like nesse vídeo, vai lá no nosso Instagram para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Bom, o que a gente quer meditar e refletir um pouquinho aqui é sobre o nosso tempo litúrgico atual, o tempo da Quaresma. O Tomás, semana passada, fez uma breve reflexão com nós para a gente entender um pouquinho mais os motivos da Quaresma e de onde surge a nossa Quaresma. A Quaresma, então, é esse tempo de 40 dias, é um tempo de conversão. É um tempo onde nós somos convidados a mudar aquilo que na nossa vida nos afasta mais de Deus. Nós somos convidados nesse tempo litúrgico a viver os 3 pilares que a Igreja se fundamenta: jejum, penitência e esmola. Mas para vivermos bem esses 3 pilares, nós precisamos entender e viver bem o tempo litúrgico. Esse tempo de 40 dias, ele é um tempo que nos remete àquele momento em que Jesus fez um jejum de 40 dias no deserto. Jesus foi para o deserto, foi tentado pelo demônio, conseguiu vencer as tentações, mesmo sendo humano. E ele nos mostra que nós, como seres humanos, podemos e somos capazes de vencer o nosso pecado. Mas para que a gente possa vencer o nosso pecado, é a isso que ele nos convida, ao jejum, à penitência e à esmola. Nesse tempo de Quaresma, isso é reforçado. Isso é colocado diante de nós como a forma que a gente vai ter para realmente se converter, para realmente viver aquilo que Cristo quer que nós vivamos. E durante esse tempo da Quaresma, nós vamos vivendo aos domingos a liturgia que vai nos conduzindo de pouco a pouco por esse grande tempo de meditação, esse grande tempo de deserto que a Igreja vive. Sim, um deserto, porque nós estamos vivendo num momento de secura da fé. Nós estamos vivendo num momento onde nós não temos todas as alegrias. A própria liturgia no domingo não nos traz o glória, não nos traz o aleluia, que são os nossos hinos de louvor a Deus. Por que isso? Porque a Igreja quer que nós enxerguemos, a Igreja quer que a gente veja que esse é um momento de silêncio, é um momento de meditação, é um momento de reflexão. E para que esse momento de meditação e reflexão? E por que a liturgia nos convida a isso? A liturgia da Igreja é o ápice, é a oração mais profunda que nós temos. E nessa liturgia, nós precisamos buscar nos aprofundar em Deus. Então a liturgia faz como que um grande retiro durante várias semanas, nos levando pelo mesmo caminho que Cristo nos levou. Esse retiro que Jesus vai nos conduzindo durante a liturgia do final de semana é um retiro que passa por aqueles 3 pilares e que é reforçado por esses 3 pilares da Quaresma. Os 3 pilares da Quaresma, penitência, jejum e esmola, eles estão aí para que nós nos aprofundemos cada vez mais na nossa oração. A oração é a chave de tudo. Se o nosso jejum, se a nossa esmola, se a nossa penitência não nos leva a rezar, não nos leva a nos encontrar mais com Cristo e com Ele ir mais a fundo no nosso coração e mudar aquilo que efetivamente nos leva ao pecado, se as nossas penitências de Quaresma, por exemplo, não atacam os nossos pecados dominantes, aquilo que é a raiz que faz com que a gente peque o tempo todo, a gente está fazendo isso errado. Nós precisamos repensar os nossos propósitos quaresmais, porque eles estão aí para nos converter. Eis o tempo de conversão. A gente ouve essa música em todas as paróquias, todo o tempo da Quaresma. Eis o tempo de conversão. Esse é o momento em que nós temos que buscar práticas que realmente nos convertam. Mas essa vivência não pode ser simplesmente farisaica. Não é uma vivência que Deus nos convida para que a gente viva como os fariseus viviam. Jesus condena fortemente os fariseus. As palavras mais duras do Evangelho estão ali dadas aos fariseus. E quem eram os fariseus? Eram aqueles mestres da lei, eram aqueles que conheciam os mandamentos, conheciam a lei de Deus, conheciam tudo aquilo que Deus ensinava. Porém, a sua prática não era verdadeira. E quando realizavam alguma prática, alguma penitência, algum momento em que eles externavam algo que estavam fazendo, era simplesmente externo. Era uma vivência dada para que as pessoas vissem. Eles, quando faziam penitência, quando faziam jejuns, usavam suas piores roupas, roupas rasgadas, usavam cinzas na cabeça, cinzas essas que nós também recebemos lá na quarta-feira de cinzas. Mas essas cinzas da quarta-feira de cinzas não são feitas para que a gente saia pelo mundo mostrando que nós estamos fazendo penitência. Não. É para mostrarmos que nós cremos e nós sabemos que nós somos pó. É uma vivência muito mais interna do que externa.
Então, nesse momento de quaresma, nós somos convidados a viver penitência, jejum, esmola e aprofundar fortemente a nossa oração. Mas não para sermos farisaicos, e sim para que nós sejamos mais cristãos. Ou seja, para que nós saiamos dessa quaresma, para que a gente chegue na Páscoa e realmente tenha mudado o nosso coração, convertido o nosso coração para Jesus Cristo. Nós temos que unir as nossas práticas quaresmais ao caminho do Calvário, ao jejum de Cristo no deserto, para que nós possamos morrer na Sexta-feira Santa junto com Cristo, viver o luto da morte do Cristo, para que no sábado de Aleluia, para que no iniciar do dia da Páscoa, no domingo, nós também possamos nos alegrar grandemente com isso. Mas o que isso tem a ver com o domingo que nós vamos viver agora na frente? O Domingo da Alegria. O Domingo da Alegria, ele é colocado em 2 tempos litúrgicos na igreja, e é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. Os tempos litúrgicos na igreja estão aí para que a gente possa caminhar junto com toda a igreja no mundo, rumo aos mistérios principais da vida de Cristo. O Padre Alex falou sobre isso nos nossos episódios do podcast. Então escuta lá, nós temos um episódio sobre jejum, penitência e dias de preceito, e aqui ele vai falar como os dias de preceito e como a liturgia está organizada, e nós também temos um episódio sobre o amor humano e o amor divino. Então escuta a gente no Spotify, aqui mesmo no YouTube, você pode nos ouvir e você vai saber um pouquinho mais sobre esses momentos. A liturgia da igreja nos conduz por várias etapas, e essas várias etapas que a liturgia da igreja vai nos conduzindo é para que nós possamos viver os mistérios da vida de Cristo. Esses mistérios que nós vamos vivendo durante o ano são mais intensos, são mais fortes em algumas etapas do ano. A principal delas é a que nós estamos vivendo agora, a Quaresma. A Quaresma são os 40 dias que nos preparam para o grande mistério, o maior mistério da nossa fé, que é a Páscoa. Nós temos 2 períodos no ano litúrgico da igreja que são penitenciais, a Quaresma e o Advento. O Advento nem tanto penitencial, mas um convite profundo à nossa oração. Nesses 2 tempos, nós somos convidados não a vivermos tristeza, murmuração, dores, sofrimentos. Nós sim fazemos penitência. Penitência não é dor, sofrimento, murmuração. Isso não é penitência. Se a tua penitência te faz murmurar, se a tua penitência só te faz ficar irritado, só te faz não querer mais viver a fé católica, tem algo errado nessa tua penitência. Porque a tua penitência, ela precisa te elevar, ela precisa te levar para mais próximo de Deus. Isso não significa que ela não vai ser difícil. A tua penitência quaresmal tem que sim atacar aquele teu pecado raiz, tem que atacar aquele espaço na tua vida que ainda é do pecado, para que a gente possa efetivamente matar esse pecado em nós e ressuscitar com Cristo no dia da ressurreição. E isso nós somos convidados a viver o ano inteiro. O tempo do Advento nos convida a uma profundidade de oração na espera do menino que vem. No menino que vem para salvar todos os povos. Esse menino nasceu há pouquinho tempo, agora antes da nossa Quaresma. Na Quaresma, nós somos convidados a aprofundar a nossa oração, penitência e jejum, para que nós efetivamente entremos na paixão do nosso Senhor. E entrando na paixão de Cristo, nós chegamos com Ele à ressurreição. Esse tempo de Quaresma é um tempo de fortalecimento da nossa fé. É um tempo de alicerçar a nossa fé nas coisas que não passam. Alicerçar a nossa fé no Cristo. E alicerçando ali, nós vamos chegar à alegria da Páscoa. Essa alegria que está por vir. O que eu te convido é que a gente olhe para esse tempo como um tempo, sim, penitencial, de oração, mas em busca da alegria da Páscoa. Mas não sou só eu que estou te convidando a isso. A nossa liturgia católica também te convida a isso. O Domingo da Alegria existe no tempo do Advento e existe no tempo da Quaresma. Mas o que é o Domingo da Alegria? O Domingo da Alegria, no Advento e na Quaresma, são o 3º e o 4º domingo, respectivamente, o 3º domingo do Advento e o 4º domingo da Quaresma. Esses domingos, eles estão ali para que nesse tempo de oração, de profundidade, de silêncio, nós também sejamos convidados a nos lembrarmos o porquê que nós estamos fazendo oração, jejum, penitência e silêncio. Está ali para que nós olhemos lá para frente, para aquilo que vai acontecer, para o nascimento do menino, no caso do Advento, e para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, no caso da Quaresma, que é o tempo que nós estamos vivendo agora. Olha que interessante, existe uma diferença entre o domingo do Advento e o domingo da Páscoa, o domingo da alegria no Advento e na Páscoa. O domingo da alegria no Advento é o domingo Gaudete. O domingo Gaudete, esse alegrai-vos. Gaudete se traduz como alegrai-vos. Vejam que a tradução alegrai-vos é uma tradução
plural. No advento, o que nós estamos esperando? A vinda do menino que virá para salvar todos os homens sobre a terra. É um convite de Deus no advento para que nós esperemos com alegria, para que nós lembremos a alegria do nascimento do Cristo que está chegando. E essa alegria é para a salvação de todos os povos. Nós somos representados pelos reis magos, nós somos representados pelos pastores que seguem a estrela. Essa é a grande alegria que nós somos convidados a olhar para o menino, e nós somos convidados como povo a seguir este menino. O quarto domingo da Quaresma também é chamado de domingo da alegria, mas na língua oficial da igreja, o latim, o domingo da alegria na Quaresma se chama domingo letare. Domingo letare. Letare vem desse letitia, ou seja, vem desta alegria. E a tradução aqui desse domingo poderia ser diretamente alegra-te. Esse letare quer dizer alegra-te. Vejam a diferença aqui. Lá no nosso Natal, no nosso Advento, Deus chama todo o povo a caminhar em busca de conhecer o menino, em busca de conhecer aquele que nasceu para salvar todos nós. Na nossa Quaresma, nós somos chamados pessoalmente. Alegra-te, alegra-te, você tem que se alegrar. Nós somos convidados pessoalmente a nos alegrarmos pela Páscoa da ressurreição que logo virá. O tempo da Quaresma, por muitas vezes, é vivido nessa tristeza, nesse mundo farisaico, onde a gente só sente a dor, só sente o sofrimento, e a igreja nos convida a sofrer um pouquinho, a viver realmente essa penitência, como nós já falamos ali atrás. Mas o que a igreja também quer nos mostrar é que este sofrimento não é um sofrimento vão. Não é um sofrimento masoquista que simplesmente quer que a gente sofra e sinta dor e viva uma penitência pura e simplesmente porque a gente gosta de sofrer. Não. Nós estamos vivendo um sofrimento que vai se unir ao sofrimento do Cristo na cruz e que vai morrer com ele na Sexta-feira Santa. E dessa morte, na Sexta-feira Santa, desse luto, dessa profundidade da morte do Deus feito homem, nós enterramos lá os nossos pecados que nós lutamos durante 40 dias e nós ressuscitamos com o Cristo no domingo de Páscoa. Essa é a lembrança que o Domingo da Alegria quer trazer para nós. Ele quer nos trazer a lembrança de nos alegrarmos com a nossa penitência, com a nossa vivência quaresmal, porque logo ali na frente, está chegando a Páscoa do nosso Senhor. É importante que a gente perceba também os elementos da nossa liturgia. Vamos nos lembrar do nosso Advento. Lá no Advento, nós temos a coroa do Advento, uma coroa de 4 velas, simbolizando cada uma das 4 semanas do Advento. A terceira semana do Advento é uma vela rosa. Aquela coroa é ornada com plantas que vão se ressecando com esse tempo, para que nós também lembremos que o tempo passa e que a igreja vai caminhando em direção ao menino que vai nascer e que vai renascer junto com toda a criação. No tempo da Quaresma e do Advento, nós temos a cor litúrgica roxa. A cor litúrgica roxa é a cor da igreja penitencial. Nós temos as cores vermelha, que é a nossa cor sacrificial, ou seja, os sacerdotes, os diáconos e a igreja ornada em vermelho nos dias dos mártires e também no dia da paixão de Nosso Senhor. O branco, que é a nossa alegria máxima, que simboliza a festa, a alegria na liturgia da igreja. O roxo nos traz a penitência. Agora nós estamos vivendo o tempo litúrgico que utiliza a coloração roxa, que é a coloração penitencial. Mas se nós misturarmos o roxo da penitência com o branco da grande alegria da ressurreição, o que nós vamos encontrar? Exatamente, nós vamos encontrar o rosa usado no Domingo da Alegria. É por isso que a cor litúrgica do Domingo da Alegria é o róseo. É esse roxo que perde um pouco a sua dor, a sua força, porque se mistura com a alegria que nós vamos viver. Essa mistura do roxo com o branco traz para nós a cor do Domingo da Alegria. O róseo. Nós vamos encontrar o róseo nas nossas paróquias. O que é importante nós notarmos nessa liturgia? Essa liturgia continua sendo uma liturgia penitencial. Continua sendo uma liturgia de convite à conversão. Mas esse final de semana nos traz leituras que nos aprofundam a compreender essa alegria. A própria antífona do início do quarto domingo da Quaresma vai nos dizer exatamente o seguinte: Alegra-te, Jerusalém. Reuni-vos vós todos que a amais. Cheios de júbilo, exultai de alegria, vós que estáis tristes, e sereis saciados nas fontes da vossa consolação.
a antífona de entrada, a antífona do introito da nossa missa, já nos traz: alegra-te, Jerusalém. A Jerusalém é o povo de Deus. E o alegra-te aqui é para ti. Alegra-te. Cheios de júbilo, exultai de alegria, vós que estáis tristes, e sereis saciados nas fontes da vossa consolação. Nós vamos ser saciados. Nós vamos receber a alegria. A Páscoa está chegando. Nos alegremos nesse domingo da alegria. Vivamos esse domingo da alegria lembrando que a Páscoa está próxima. Vamos nos lembrar da alegria do domingo da ressurreição. Vamos nos lembrar da alegria de vivermos as nossas penitências. Talvez as nossas penitências sejam duras, estejam mexendo naquele pecado que realmente tem uma raiz profunda em nós. Que alegria podermos viver isto. Que alegria podermos ter um tempo na igreja para trabalhar profundamente aquilo que mais nos corrói, que mais nos consome, que mais nos coloca no pecado. Que nós possamos, nesse domingo da alegria, misturar essa nossa vivência penitencial com a vivência da alegria que logo vai chegar, da ressurreição do nosso Senhor. Vamos viver profundamente aquilo que o nosso Senhor nos pediu. E vamos nos dedicar, vamos nos colocar nesse domingo a ouvir a palavra de Deus e também nos alegrarmos com a liturgia da igreja. Essa é a ideia do domingo da alegria. Misturar a penitência com a alegria, nos trazer o róseo, nos trazer as flores, nos trazer os ornamentos na igreja. Percebam a igreja de vocês e vejam se ela nasce com um pouco dessa alegria. Nós não teremos ainda o glória, não teremos ainda o aleluia, nós ainda não estaremos vivendo a plenitude dessa alegria que só vai chegar com a Páscoa. Mas nós já estamos experimentando um pequeno sabor daquilo que nós vamos viver, do grande banquete que nós vamos viver, a partir da Quinta-feira Santa até o domingo de Páscoa. Te convido então a aprofundar. Pegue já no sábado, se você vai na missa no domingo, pegue já no sábado as leituras do domingo. Você vai ver que são leituras penitenciais, são leituras que nos levam, efetivamente, a continuar esse caminho penitencial, esse retiro por esse deserto que nós estamos vivendo de 40 dias. Mas nós vamos ouvir uma liturgia belíssima, onde São Paulo, na segunda leitura, vai nos dizer: Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. E Jesus, no Evangelho de João, vai nos contar um pouquinho mais sobre o motivo, sobre o porquê o Deus Pai envia seu Filho para salvar a humanidade. E é isso que nós devemos nos alegrar, que o Pai nos ama tanto, que deu seu Filho único, seu Filho unigênito, para que nós sejamos salvos. Padre Alex também falava, em um dos nossos episódios do podcast, que existe uma grandeza, existe uma maravilha no amor de Deus com nós, e essa maravilha, essa grandeza, se traduz no Cristo que sofre na paixão, mas nos deixa uma gota do seu sofrimento para que nós possamos completar aquilo que falta à paixão de Cristo. Isso é bíblico, isso está em São Paulo. Que nós possamos fazer o nosso esforço para completar o que está na paixão de Cristo. E que para completarmos o que tem ainda faltando, essa gota que falta na paixão de Cristo, que nós vivamos verdadeiramente com alegria as nossas penitências e o nosso tempo quaresmal. Que nós aprofundemos a nossa oração, que nós vamos a esse domingo da alegria para nos lembrarmos da Páscoa, para que quando nós chegarmos na semana intensa do católico, onde começa o domingo de Ramos, temos a missa da quinta-feira, que se inicia na quinta e vai terminar com a grande alegria, o grande júbilo do domingo de Páscoa. Vivamos essa alegria, experimentemos essa alegria agora, sejamos firmes nas nossas penitências quaresmais, vivamos a contrição, vamos à confissão, busquemos a direção espiritual e vamos vencer o nosso pecado por Cristo, por aquele que deu a vida por nós. Assim nós terminamos essa nossa pequena meditação e eu quero te convidar de novo a nos seguir nas nossas redes sociais, no @materpodcast. Nos segue no Instagram, se inscreve aqui no YouTube, curte esse vídeo, manda para aqueles que tu acha que não conhecem o Domingo da Alegria e que podem se aprofundar. E eu te convido a viver a liturgia da igreja mais profundamente, para conhecer mais ao nosso Jesus Cristo que se entregou por nós na cruz.